presidente Jair Bolsonaro, frequentemente chamado de negacionista, genocida, antivacina, etc, 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 pela delinquente oposição canhota, chefia um governo que já garantiu a vacinação de 81% da população com uma dose e imunizou 71% com 2 doses. Um desempenho bem superior que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, bajulado pela imprensa amestrada, que vacinou 75% com uma dose e imunizou 64% com 2 doses. Como informa o Diário do Poder, o queridinho da mídia canhota que foi eleito atacando a gestão da pandemia de Donald Trump, tem média de morte superior à de seu antecessor e bem maior do que a do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil, do homem que é xingado de genocida pela máfia canhota, com 81% de vacinados com pelo menos uma dose, dá uma surra nos Estados Unidos com 75% e também fica à frente de países como o Reino Unido com 77% e a Alemanha com 75%. E qual a resposta da oposição? Ataques criminosos, show de narrativas e uma CPI que custou muita grana do contribuinte para tentar desqualificar a gestão de um presidente que está servindo de exemplo ao mundo com suas ações de combate, prevenção e auxílio à população, na pior crise sanitária da história recente. Sem moral, sem projeto algum para o Brasil, sem compromisso com a verdade, a oposição destrutiva esquerdista, que manda no Brasil através do lagostíssimo Judiciário Tupiniquim e sabota o governo dia e noite, agora também quer decidir e mandar na agenda de viagens do presidente da República. Mas como chegamos a esse ponto? Como esses inimigos da pátria fazem e falam o que bem entendem, sem nenhuma preocupação com qualquer tipo de punição? Talvez a resposta esteja na reflexão do professor Percival Pugina em seu artigo que afirma: foi o silêncio que nos trouxe até aqui. Poucas coisas me incomodam tanto quanto ouvir que palavras não adiantam nada, não resolvem o problema brasileiro. Acabei de ler algo assim. Olho para os livros que me envolvem cá onde trabalho. Milhões de palavras produzidas por pessoas que passaram suas vidas dedicadas a escrevê-las. Entre eles, alguns livros volumosos, encadernados, com obras-primas da retórica universal. Palavras que impulsionaram ações que barraram o desastroso caudal por onde a civilização era arrastada. Obras que integram os anais do tempo em que foram escritas. Diferentemente do que afirmam aqueles que recusam às palavras o devido valor, foi o silêncio que nos trouxe até aqui. Foi o silêncio omisso dos que ficaram em casa, dos que permaneceram no sofá de sua cômoda omissão. Foi o silêncio dos que poderiam ter falado, contestado, protestado, mas sequer tinham algo a dizer porque deixaram sua cidadania no canto mais inacessível da mais empoeirada prateleira. Foi o silêncio dos que, nos parlamentos e nas cortes, só falam quando as palavras fogem da verdade e tilintam como moedas. Foi o silêncio daqueles cujas convicções se intimidam diante de pesquisas de opinião e aceitam o cabresto do consórcio das empresas de comunicação, organizado exatamente para isso. Foi o silêncio, também, daqueles cuja ignorância é filha da miséria e simplesmente não entendem por que lhes foi tomado o direito de entender. Pergunto, será destes últimos, destes desditosos irmãos nossos, que vamos cobrar quaisquer desastres que suas decisões de voto causem à vida nacional? Como ousaremos fazê-lo? São os conectados, os modernos argonautas da internet, que abandonam a missão no meio do caminho e nada levam adiante, se isso exigir empenho ou contiver a simples ideia de renúncia ou sacrifício. Querem que os outros resolvam, que os outros repreendam seus congressistas, que os outros se exponham aos riscos de suscitar a incontida ira dos tiranos. Enquanto perseveram na mais amorfa das simpatias, esperam que outros, que todos os outros, conscientizem seus familiares, vizinhos e amigos. Quando não, querem terceirizar aos demais as ações, os trabalhos e os riscos perante o presente e o futuro. Martin Luther King, num de seus discursos, sentenciou: no final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos.
Falando em leitura, em 2021 o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever chegou a 2,4 milhões, um crescimento de 66% na comparação com 2019, um dos gravíssimos prejuízos que amargamos na educação, com a ausência de aulas presenciais no período de pandemia. O senador Marcos Rogério falou sobre o reflexo da politização do tema. Eu quero manifestar também minha preocupação com os dados que a imprensa nacional repercutiu nesta semana, tirados da nota técnica divulgada pela organização Todos pela Educação, abordando reflexos da pandemia na educação brasileira. O dado mais relevante dá conta do crescimento de 66% do número de crianças com 6 e 7 anos que ainda não sabem ler ou escrever. Em 2019 eram 1.400.000 crianças. Em 2021 esse número saltou para 2,4 milhão de crianças. Eu expressei essa preocupação, senhor presidente, no âmbito da CPI da pandemia e em outros âmbitos, porque via, assim como grande parte do país também vê, os gravíssimos prejuízos que víamos sofrendo no processo educacional em função da ausência de aulas presenciais. Não podemos nos esquecer que durante os anos de 2020 e 2021, muitos setores da política nacional, parte da imprensa e da elite brasileira, não quiseram discutir muitos dos problemas reais da pandemia, preferindo politizar o tema. Fizeram uma queda de braço com o governo federal, insistindo em medidas radicais, sem o sustentáculo em argumentos lógicos e racionais. Faltou ambiente para se estabelecer discussões concretas que permitissem a formulação de propostas coerentes, de programas de enfrentamento dos nefastos efeitos da pandemia nos sistemas públicos estruturais, como é o caso da educação. Durante as propostas que apresentei formalmente, destaco um programa nacional de avaliação da realidade educacional, visando a adoção de medidas de reforço em todas as fases do ensino público, especialmente na educação infantil. Outro ponto, a criação de um programa especial para alunos do ensino médio, oferecendo a possibilidade de revisão de conteúdo. Isso é necessário para uma melhor preparação para o Exame Nacional, o Enem, e também para vestibulares. Tenho feito essas ponderações, essas e outras defesas diretamente aos ministros das áreas pertinentes, porque não podemos fechar os olhos para essa grave realidade que pode comprometer em muito o futuro do nosso país. Não há caminho para o avanço do país, para a melhora do país, que não passe substancialmente pela educação. Esse é um tema que deve nos incumbir a todos, deve desafiar a todos, ao Parlamento brasileiro e aos governos, governo federal, governos estaduais, governos municipais. Esse não é um tema privativo desse ou daquele governo. É responsabilidade de todos nós.